Obrigado. Bem, eu tenho, como dono do Camiseteria, a empresa a qual fundei há 6 anos atrás, tenho vindo apoiando quase todos os TEDx aqui no Brasil. Tem sido um prazer apoiar mais esse. Esse foi o primeiro TED onde eu estou falando. Eu nunca falei em nenhum TED dos TEDs que eu apoiei. Primeiro porque eu sempre achei que eu indo a um TED, eu tenho muito mais a aprender do que a ensinar. E isso tem sido uma grande verdade e tem sido muito gratificante para mim participar desses TEDs todos. Mas esse TED, para mim, é um TED muito especial pelo tema em que ele está tratando. Empreendedorismo é um negócio que eu descobri na minha vida e mudou a minha vida de tal forma, e é uma coisa que eu busco divulgar, busco incentivar de alguma forma. Então, é um prazer especialmente interessante estar aqui falando hoje sobre empreendedorismo. Dentro da minha história de empreendedorismo, das empresas que eu criei, eu aprendi várias coisas, né? Inclusive, aprendi muita coisa a não fazer, né? Mas eu queria hoje trazer um assunto que eu considero um assunto muito importante e um assunto que a maioria dos empresários e a maioria dos empreendedores talvez não esteja olhando com tanta importância, tá? Que tem a ver com essa ideia de que as marcas precisam ser mais humanas, tá? E eu trago isso dentro da minha experiência com Camiseteria e como é que eu coloquei na minha empresa os valores que eu queria que ela representasse, os valores que eu acreditava. Eu queria começar falando um pouco da minha visão do que é a história das marcas, né? Isso aqui não é um conceito acadêmico do que é a história das marcas, nada disso. É uma percepção minha do que eu acho que aconteceu no passado, né? E se a gente olhar bem lá atrás, a gente vai perceber que o comércio, as relações comerciais, elas aconteciam primariamente em pequenas comunidades, né? Eram pequenos vilarejos, pequenas cidades, onde basicamente todo mundo se conhecia, né? Então, o que uma pessoa vendia era muito similar ao que uma outra pessoa vendia. Então, o cara que vendia sabão, o sabão era muito parecido com o sabão que o outro vendia. O peixe era mais ou menos o mesmo peixe, né? O produto em si não tinha diferenciação. A gente está falando de épocas medievais, né? Estou falando de muito tempo atrás. E aí, o que acontecia? As pessoas compravam não só pelo... Obviamente, elas compravam o produto que elas precisavam, mas elas escolhiam de quem comprar não pelo produto, mas pela pessoa que ela queria comprar. Tá? Ela percebia alguns valores naquelas pessoas e era levado em consideração na hora de tomar a decisão de compra. As pessoas tinham a ideia de que já que eu vou cortar o cabelo, por exemplo, é uma coisa muito parecida em qualquer pessoa, eu vou cortar o cabelo com aquela pessoa com quem eu tenho mais afinidade. E a relação pessoal era muito mais forte, muito mais interessante, muito mais poderosa em termos de decisão de compra. Tá? E o que acontecia nessa situação? As pessoas, a partir do momento que elas tomavam a decisão de compra em função da pessoa de quem ela estava comprando, a gente começava a perceber que... A gente não, eu não estava nessa época, né? Mas, enfim, percebia-se que algumas pessoas eram melhores que outras. Algumas pessoas tinham valores que eram aceitos pela maioria das pessoas e, por isso, faziam mais negócios, né? Era a questão da reputação. Quem tinha melhor reputação vendia mais, fazia mais negócio e se desenvolvia economicamente, enfim, qualidade de vida melhor do que os outros. E aí começou... Os que não conseguiam vender muito bem porque não tinham boa reputação, porque eram novos, porque ainda não tinha aquele relacionamento pessoal, eles tinham que, de alguma forma, ter algum tipo de diferenciação. Eles tinham que buscar diferenciação, né? Então, você começou a criar a necessidade de diferenciar o produto para que uma pessoa pudesse comprar não pela pessoa, mas pelo produto. E aí, com o passar do tempo, esse grupo de pessoas começou a criar vários produtos, e aí, para facilitar a vida do consumidor, do cara que estava comprando, começaram a surgir as marcas, né? Então, as marcas passaram a ser uma forma de representar pessoas, né? Uma forma de você falar assim, eu estou comprando esse produto, é daquele fulano,
porque eu gosto de comprar dele e tudo mais, e ele bota uma etiqueta nesse produto que me ajuda a identificar o que é dele. Tá? As marcas, na minha opinião, surgiram dessa forma. E aí a gente cai no dia de hoje, né? Gerações após gerações, dezenas de gerações depois, a gente se encontra, a gente todos aqui nascemos num contexto onde a gente não entende o porquê das marcas, o porquê que as marcas existem. A gente simplesmente nasce dessa forma, né? Talvez os nossos avós ainda não tantas marcas quanto a gente vê hoje em dia, mas a gente já nasceu vendo isso, né? É que nem você pegar uma pessoa, um adolescente hoje, e o cara não sabe o que é uma vida sem internet. Né? Os meus pais não souberam o que é uma vida sem telefone. Uma vez me contaram uma história o filhinho virou para o pai. Ô pai, quando você era criança, quais os sites que você acessava? Então a gente nasce numa condição que a gente não entende o porquê das coisas. Né? Então eu acho que as marcas... A gente está numa situação onde a gente não sabe por que as marcas existem e as marcas simplesmente existem. As pessoas criam marcas, criam empresas e criam marcas. E criou-se uma situação onde a gente não tem nenhuma ligação emocional ou pessoal ou de valores com as marcas. As marcas simplesmente existem. E você não tem um porquê daquela marca. Por que aquela marca existe. E aí a gente cai num grande lugar comum. Num grande lugar comum onde todo mundo é diferente e, ao mesmo tempo, todo mundo é igual. Todas as marcas, todos os produtos são iguais. É tudo a mesma coisa com pequenas diferenças. E a gente não tem mais o porquê do que escolher uma determinada marca. E aí é onde começa justamente a mudança dos valores. Né? Se a gente pegar... Eu peguei um exemplo de quão distante está essa relação. Eu peguei um exemplo de um sabão em pó, que todo mundo conhece, o Omo. O Omo, em 88, mais ou menos, lançou uma versão do Omo. O Omo tem várias versões, acho que vocês sabem disso. O Omo lançou um produto que chamava Omo Progress com bleach de ação flash. Caralho, que merda é essa? Alguém sabe o que é bleach? Eu fui descobrir ontem o que era bleach. É alvejante. Eu comprei um sabão em pó com alvejante. Né? Isso não é incompetência do marketing da Omo. Isso é desespero. Eles estão desesperados em vender aquele negócio e não conseguem. Então precisam criar essas situações onde a gente não tem nenhum valor, você não tem valor nenhum em comprar aquele Omo por causa disso. E aí, a gente como consumidor, que caiu aqui de paraquedas num contexto onde a gente não entende bem o porquê das marcas, começa a querer naturalmente enxergar valores nas coisas. A gente quer comprar coisas de acordo com os nossos próprios valores. Então, se você acha que o mundo precisa de carros elétricos, você vai comprar um carro elétrico de uma empresa que entende o que é sustentabilidade, que está, de alguma forma, ajudando o mundo. É uma forma de ver isso. Né? E a gente está se encontrando numa situação onde as marcas são absolutamente desconectadas. Antes, as pessoas eram as próprias marcas, depois as marcas passaram a representar pessoas, e depois as marcas passaram só a representar produtos e serviços, não mais pessoas. A gente chega ao ponto de se desesperar num atendimento a cliente e pedir para falar com o gerente, achando que a pessoa que está na sua frente é um mero robô que está lendo um script. Qual o sentido que tem a gente, enquanto empresário, dar um script para um atendente falar? É uma pessoa falando com a outra e ainda assim uma pessoa está agindo como se fosse um robô? Cadê as relações humanas dessa história? Não tem. E aí a gente se pergunta, quem são? Quem são as empresas? Vocês já pararam para entrar, obviamente já fizeram isso, nas sessões de quem somos das empresas? Vou dar um exemplo. Greenpeace. Quem somos do Greenpeace? Uma organização global independente que atua para defender o ambiente e promover a paz, inspirando as pessoas a mudarem atitudes e comportamentos. Isso não é quem são, isso é o que são. Mas eu acho que isso o mundo não é totalmente... Nem todo mundo é assim. A grande maioria é assim. Eu espero que isso mude. Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que eu admiro muito, que é o Magazine Luiza.
a parte de quem somos do Magazine Luiza começa assim: eu sou Luiza Helena Trajano, presidente da Magazine Luiza. É assim que começa a área de quem somos da Magazine Luiza. Isso mostra um pouco do que as empresas estão tentando fazer. No final das contas, as empresas são pessoas, né? Os produtos são feitos por pessoas, os serviços são prestados por pessoas, e, no entanto, a gente criou uma barreira entre as pessoas que fazem as coisas e as pessoas que consomem as coisas. Né? Essa barreira se chama marca. Essa barreira ela precisa deixar de ser um distanciador e passar a ser um aproximador de pessoas. E aí eu faço um paralelo com a tecnologia atual, onde a gente vê diversas tecnologias justamente quebrando essa distância entre as pessoas, né? Entre a tecnologia e as pessoas. A tecnologia tentando ser mais humana. Né? Um grande exemplo recente, se você pegar o novo iPhone lançado pela Apple, a tecnologia Siri, onde você fala com o seu iPhone como se ele realmente fosse uma pessoa. Ele chega até a tirar uma onda com a tua cara em algumas perguntas. Isso é uma tecnologia diminuindo a distância entre as pessoas, entre a tecnologia e as pessoas. A gente fala de telas de toque, a gente fala de TVs em 3 dimensões, a gente fala de tecnologias sociais, como o próprio Facebook, ou qualquer outra rede social, peguei aqui a maior do mundo, enfim. São basicamente tecnologias que trazem aspectos humanos para dentro da rede, para dentro das tecnologias de uma maneira geral. E o que eu acho que a gente precisa, a gente como empresário, como empreendedor, é buscar que as nossas marcas sejam mais humanas. Eu acho que isso é extremamente importante para que a gente consiga criar valor, criar afinidade entre as pessoas e criar um desejo de consumo mais consciente. Eu acho que realmente as empresas precisam ser as pessoas que realmente estão por trás. A marca, a empresa, é só um guarda-chuva, é uma forma de identificar, mas ela não pode servir como uma barreira, como algo que esconde as pessoas. Isso é o que a gente vê em todo o tempo. É uma forma que a gente precisa buscar mostrar os nossos valores para que as pessoas possam consumir a partir desses valores. E eu, contando um pouco da minha história pessoal, de como que eu coloquei isso tudo dentro da história do Camiseteria, a Camiseteria é a minha 4ª empresa. Isso significa que eu já quebrei 3. Mas, eu analisando essa história toda do Camiseteria, eu percebi que eu só fui bem sucedido o dia em que eu me tornei uma pessoa, onde eu botei a minha cara a tapa, onde eu me tornei uma pessoa acessível e vulnerável, onde eu criei uma empresa social, onde eu confio no que as pessoas fazem. Né? A Camiseteria é uma empresa que cria camisetas de uma forma social. Perdão. De uma forma social e colaborativa. Então eu percebi que eu só obtive sucesso quando eu fiz essas coisas. Quando eu botei a minha cara a tapa e falei, olha, eu sou o Camiseteria. E essas são as pessoas que trabalham no Camiseteria. Então existe muito essa questão do sucesso que eu tive. Eu acredito que tem muito a ver com esse aspecto. Para quem não conhece, o Camiseteria é uma loja de camisetas que vende camisetas criadas pela própria comunidade. A gente é uma empresa de moda que não tem estilista, né, onde qualquer pessoa pode criar uma estampa e a própria comunidade define quais as estampas que vão ser produzidas e vendidas no site. É uma questão de confiança, né? A gente confia muito na pessoa, né? A gente não determina o que o público vai comprar, o público diz o que eles querem comprar. É uma questão de acreditar nos valores dos seres humanos. O que eu acho que as pessoas precisam fazer para tornarem as suas empresas mais humanas, né? Eu acho que, antes de mais nada, você tentar ser você mesmo. Antes de mais nada, é mostrar os seus valores através das suas atitudes, e não só através de palavras. Antes de mais nada, você dá a cara a tapa. Você se dá o direito e a oportunidade de ser vulnerável. De mostrar que é importante as pessoas darem feedback. O feedback, quando é negativo, ele é o melhor feedback que a gente pode receber. Eu já recebi diversos feedbacks muito ruins que eu adorei receber da minha comunidade, dos meus clientes. Ontem eu estava lendo um livro e eu queria deixar uma última mensagem aqui antes de finalizar. Acho que essa palestra da Dona Jura foi fantástica e acho que tem um link aí com essa história. Era uma passagem que falava o seguinte, que a gente devia parar de ver os nossos pobres como uma mazela
e ver os nossos pobres como uma baita oportunidade de empreendedorismo. Se a gente parar para analisar, essas pessoas que ganham mal, que têm uma vida difícil, eles têm algumas características que são absolutamente fundamentais para empreender. A primeira delas é que eles são resilientes. Todos eles são. Todo mês eles precisam se reinventar. A segunda é que eles são extremamente criativos. Uma pessoa de baixa renda que resolve empreender é extremamente criativa. A gente tem muito a aprender com isso. A terceira é que eles são muito orientados a valor. Eles compram alguma coisa pelo valor real que aquele produto ou serviço vai agregar na vida deles. Nem que seja um iPhone MP5, é isso que eles vão querer e vão pagar. Tá? Eles são muito orientados a isso. E terceiro, que eles são orientados a pessoas. Perdão, quarto, que eles são orientados a pessoas. Eu acho que a gente tem muito a aprender com essas pessoas. Obrigado.